Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabe tu agora, mas entenderás depois. Amém, igreja? Pode sentar. Eu glorifico a Deus, irmão, por essas palavras que a gente vai lendo a Bíblia e descobre através do Espírito Santo de Deus. Presta bem atenção, que tem muita gente que não está prestando atenção na mensagem. Observa bem, olha o que Jesus disse para Pedro, principalmente quando Pedro ignorou o que o próprio Jesus Cristo resolveu fazer com seus discípulos. E tem gente que chama Pedro de ignorante. Jamais eu vou me atrever a falar que Pedro foi ignorante nisso aqui, irmão. Observa bem que não é normal, irmão, aos olhos humanos, o que Jesus fez com os seus discípulos. Não é normal nós olhar para um Jesus que, por mais que era 100% homem, 100% Deus, eu creio que Pedro, irmão, ele não via Jesus 100% homem. Eu creio assim, não adianta que eu não vou crer de outra forma. Eu creio que Pedro sempre olhou para Jesus e viu Jesus como mestre. Todo o tempo que Pedro andou com Jesus Cristo, ele sempre tinha Jesus como o Senhor do Senhor, o general de guerra, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz. Sempre que Pedro olhou para Jesus, ele sempre viu um Jesus que curava o paralítico, que curava os cegos, leprosos, expulsava os demônios. E eu tenho certeza que Pedro nunca teve Jesus 100% homem de perto dele. Porque ele não entendeu isso aqui. Quando Jesus vai e arruma uma toalha, pega uma bacia com água, pega um sabonete, põe os 12 discípulos sentados, como estão esses pastores, esses evangelistas, e de repente, irmão, até que arruma água, o sabonete, a toalha seria normal, mas todo mundo esperava que Jesus fosse chamar alguém para lavar os pés dos demais. Mas de repente, irmão, a Bíblia disse que o próprio Jesus, eu imagino, irmão, que ele se agachou, chega num, manda tirar o sapato, tira a meia, chega em outro discípulo, fala, tira o sapato, tira a meia, e assim foi, irmão, com os 12. E na medida que ele foi lavando os pés, ele se aproximou de Pedro. E a Bíblia disse que Pedro não entendeu. E por não ter entendido, no momento, ele não aceitou, irmão. E Jesus, sábio na sua obra, estava fazendo, porque ele veio para servir e deixar um exemplo de humildade entre os discípulos. Pedro disse, os meus pés não, Jesus. Mas Pedro, irmão, era aquele crente que tinha desejo pelas coisas do céu. Pedro, irmão, era aquele crente que tinha desejo pelo reino de Deus. Pedro tinha desejo de entrar no céu de qualquer maneira. Ele tinha suas ignorâncias? Tinha. Não tinha muita paciência? Não tinha. Mas tinha uma coisa: Pedro jamais queria andar longe de Jesus. Ele sempre queria estar pertinho de Jesus Cristo. Aleluia. E no momento que ele não entendeu e não aceitou, o próprio Jesus disse para ele: Pedro, se você não aceitar, não terás o quê? Parte comigo aonde? No reino. Pedro, irmão, ele vivia a função da obra. Ele não conseguia viver sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pedro, irmão, ele não
conseguia viver sem a graça de Deus. Eu imagino que ele não conseguia viver sem ler Bíblia. Ele tinha desejo pelo reino. Ele sabia que de cima vinha tudo o que era necessário para ele vencer uma guerra nessa terra. Ele sabia que da parte de Deus é que vinha a graça, a autoridade, a unção, de ponto de Pedro passar e a sua sombra curar os enfermos. Quando o Senhor disse para ele: ó Pedro, se você não aceitar, não terás parte comigo no reino. Não precisou duas palavras, Pedro retrocedeu. Agora eu vou pegar essa palavra que eu li. Não sabe tu agora, mas entenderás depois. Por que, irmão, que Deus permite umas coisas na nossa vida que por mais que nós ora, por mais que você jejuma, por mais que você passa pelas madrugadas descobrindo o que é que Deus tem para a igreja, o que é que Deus tem para te libertar, o que é que Deus tem para fazer no meio do seu povo, por mais que você tenha intimidade, é um homem que vive assim com Jesus. Ele permite coisas na nossa vida que nós não entendemos. Aleluia. Glória a Deus. Por que será que há momentos na nossa vida que Jesus cria situação que você olha para tudo quanto é lado e diz assim: eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo comigo? Pura basura, estou sentindo a presença de Deus. Deus vai responder para muita gente aqui hoje. Por que, irmão, que nós entramos em momentos difíceis, que entramos indagando o Senhor e dizendo: eu não sei o que o Senhor quer da minha vida? E é momento que Deus não responde, ainda manda você calar a tua boca, continuar orando, continuar fazendo a obra, continuar pregando, continuar dirigindo, louvando, regendo, e você sem entender. Por que será, irmão? Ele disse para Pedro: tu não está entendendo? Fica quieto. Importa que tu continua me seguindo. Importa que tu continua fazendo o que eu te mandei. Importa que você continue indo para a igreja. Importa que você não muda de igreja. Importa que você não muda de ministério. Importa que você não desvia. Importa que você não volta a beber, não volta a fumar. Continua. Eu vou te explicar. Vai chegar o tempo certo de você saber por quê. É por isso que a Bíblia diz que tudo tem um tempo. Há tempo de sofrer, há tempo de nascer, de morrer, tempo de chorar, de sorrir. Tem gente, irmão, que não entende o trabalhar de Deus, e a primeira coisa que ele faz é desviar da igreja. Tem gente, irmão, que não entende por que Deus está permitindo algo na vida dele, já pensa em trocar de igreja. O Deus que permitiu isso na tua vida, naquela congregação, vai permitir se você sair daquela congregação. É o trabalhar de Deus na tua vida, é questão de tempo. Deus vai se revelar para você e você vai entender por que Deus permitiu tudo isso. Eu fico observando. Eu cheguei numa mendiga e falei para ela assim, eu falei: Jesus te ama. Ela falou: espera um pouquinho. Eu esperei que ela ia ouvir a palavra. Ela chegou para trás, irmão, enfiou a mão na minha orelha, me deu um pé do vidro, quase arrancou a minha orelha fora. Tinha um presbítero comigo, deu uma risada, os taxistas tudo dando gargalhada e eu com a orelha ardendo. Aí eu perguntei para Deus: que é isso? Quer dizer que agora eu te aceitei, estou na obra e vou ter que apanhar? Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, quando o Senhor disse: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu fui orar, irmão, porque eu sempre o velho homem quer sair para fora, e principalmente quando você não entende uma coisa dessa. Quando eu fui orar, que eu botei a boca no pó, eu disse: Deus, me justifica. Eu não posso fazer nada com ela, porque se eu pudesse, eu já tinha até feito.
Deus disse para mim: fecha a tua boca e ora para me salvar, porque eu tenho um plano naquela vida. Aleluia. Agora quem que vai entender isso, irmão? Além de que você leva um pé do vidro, uma pedrada na barriga, passa vergonha e tem que orar para Deus abençoar. Aleluia. Você está entendendo por que Deus está permitindo isso na tua vida? Oh, aleluia. E eu fui, irmão, e comecei a orar. Jesus abençoa, Jesus abençoa. Eu passava por cima da minha natureza, do meu velho eu, para pedir para Deus abençoar aquela mendiga. Oh, Deus, aleluia. Sem entender, irmão, por que eu apanhei e tinha que orar para Deus abençoar ela. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, não é para dar uma pancada na cabeça dele não, não é para dar veneno para ele beber não. É para orar para ele, para Deus libertar ele. Se tem alguém te perseguindo e você não está entendendo, ora para Jesus transformar o coração dele, porque se ele está te perseguindo, é sinal que ele não está orando, que ele não está liberto. Ele precisa receber algo da parte de Deus. E se você não botar a tua boca no pó e interceder por essa vida, como que você vai entender o que Deus tem para você? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Passa-se 4 anos. Cansei de orar para aquela mendiga. Vou pregar numa igreja. Quando eu estou pregando, que eu bato o olho, olha ela, irmã. É, Deus, aleluia. Com a Bíblia desse tamanho, Giovanni, debaixo do braço, um cabelão aqui, um saião em cima do tornozelo, no círculo de oração, cantando. Aleluia. Olha que eu vi ela, eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse: hoje eu vou te explicar por que eu permiti tu tomar aquele pé do vidro. É, Deus, aleluia. A basura, mano. É, Deus. Olha que eu bati o olho nela, eu falei: senhora, por favor, fica de pé. Parei a pregação, falei: fica de pé. Ela ficou de pé, irmão. Falei: vem aqui. Ela veio, com todo respeito, eu botei a mão no ombro dela. Eu falei para ela: a senhora lembra de mim? Ela disse: não. Quase que eu falei para ela: quem bate esquece. Mas não falei para não tirar a igreja, o espírito. Eu falei: só aquele irmãozinho que a senhora socou a mão na orelha dele lá na pracinha dos taxistas, a senhora lembra? E agora, o que eu vou fazer? Eu falei: fica tranquila, eu já estou entendendo o porquê que Deus permitiu tudo. É porque Deus tem obra na tua vida, é porque tu é vaso de honra na casa do Senhor, é porque Deus vai te usar para voltar lá na pracinha, para ganhar os demais mendigos para o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é sério isso aqui. A Bíblia diz que Jesus era assim com Lázaro, com Marta e com Maria. Não vai dar tempo, mas eu vou dar uma entradinha aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, irmão, ele não vivia todo dia lá, mas sempre ele estava na porta da casa de Maria, assim, ó. Maria, irmão, era aquele que gostava de ouvir Jesus, gostava de ouvir a voz de Deus. Tem gente que só vem na igreja atrás de bênção, mas quando Deus quer aplicar uma palavra no coração dele, para libertar ele, para transformar a vida dele, ele vira um ouvido. Mas nessa noite, Jesus vai te pegar aqui, você tem que dar crédito à palavra de Deus, porque Deus precisa de mudar essa vida tua. Glória a Deus. Jesus bate, irmão, na porta. Sempre Maria abria a porta. Eu imagino, irmão, que Maria já tinha até o banquinho de Jesus sentar. Entra, mestre. Eu imagino que já tinha um banquinho, já sentava, ela já pegava a cadeirinha dela e ouvia. E Jesus queria fazer. Para mim foi um dos maiores milagres daquela época. Aleluia. Porque o milagre da filha, daquela viúva de Naim, a Bíblia diz que foi no decorrer, no percurso que ia para o cemitério. Jesus entrou na cidade, bateu no caixão e o rapaz levantou, deu um tapa, o rapaz levantou e saiu andando. E Jesus, irmão, sempre ele guarda o maior milagre para os fiéis. Aleluia. Aleluia. Não adianta querer levar uma vidinha desconcertada aí, achando que você vai comer melhor do que um fiel, que você não vai nunca. Ou você toma tendência, entra pela porta, dá crédito à palavra, santifica a tua vida, vai ler Bíblia, vai orar, vai perdoar o teu irmão, ou senão nunca você vai comer do melhor que Jesus tem. Glória a Jesus.
desobediência e querer receber os maiores milagres. Não vai, porque Jesus é justo. O meu Senhor, Ele é justo. A balança dele é fiel. Jesus, irmão, Ele queria fazer o maior milagre na vida de Maria. Mas por quê, irmão? Por que será? Por que será que Ele queria fazer o maior milagre na vida de Maria? Eu acho que Maria, irmão, não tenho certeza, que é aquela irmãzinha que não perdia uma escola dominical, não perdia uma consagração, gostava de orar de madrugada, gostava de ler Bíblia, era aquela irmãzinha que estava sempre fazendo visita. Oh, Deus. Jesus pegou alguém nessa palavra. Oh, amado Deus. Jesus foi direto com alguém agora. Aleluia. Jesus, Maria, irmão, era aquela irmã que ela servia Jesus de coração e de alma. Aleluia. Ela aceitava a palavra como a palavra é, não é em parte que nem o povo de Israel, não. O povo de Israel ia mais ou menos, eles iam indo, quando eles lembravam do Egito, a lei para eles parece que não valia mais nada, entendeu? E assim foi rodando, entendeu? E morreram no meio do caminho. Maria não, irmão, ela aceitou a palavra como ela era. E Jesus queria fazer um milagre, o maior milagre na vida dela, e sabia que muita gente ia entrar em parafuso, que vocês conhecem a história. Olha onde Jesus foi mexer, irmão. Foi mexer justamente em Lázaro. E no momento que Maria mais precisou de Jesus, porque a Bíblia diz que ele amava ele, era amigo de Jesus. Eu tenho certeza que Marta procurou todos os recursos. Maria falou assim: não, deixa aí, o meu amigo é médico, o meu amigo é Jesus. Se ele vir, Lázaro vai andar. Se ele mandar Pedro, Lázaro vai levantar. Se ele mandar o anjo, Lázaro vai ser curado. Se ele falar uma palavra, de toda forma, o que ele fazer, Lázaro vai ser curado. Porque quem crê é assim, irmão. E de repente a Bíblia disse, irmão, que Lázaro morreu. O que Maria fez? Mandou chamar quem? João? Não. Mandou chamar Mateus? Não. Ela foi direto no seu amigo. Aleluia. Quando chega lá, irmão, qual foi a notícia? Diga para Maria, para Marta, que eu amo ele. Só vou aparecer daqui 4 dias. Quem que entende isso, irmão? Se você é meu amigo, mora vizinho de mim, eu preciso do teu carro para levar meu filho no hospital. Eu chego e você fala: pode fazer isso? Você fala: eu estou parado, não estou fazendo nada, mas não vou levar. Como é que eu vou entender isso? E de repente o meu filho morre, sabendo que você poderia ter me ajudado. Jesus disse: diga para ela que eu amo eles. Amo eles. Mas ele mandou um recadinho que quem é espiritual entende. Diga que aquela morte não é o quê? Aquela enfermidade não é? Para a morte. Mas é para a glória do meu nome. O mensageiro chega, já encontra Lázaro morto. Quem não é espiritual não entende isso, irmão. Se não é para a morte, por que morreu? Churabá, suramá. Ei, é por isso que vale a pena crer no nome desse Jesus. Pode morrer, pode entrar na UTI, pode entrar em depressão, pode acontecer o que aconteceu. Se você é amigo de Jesus e faz o que Ele te manda, fica tranquilo, o teu milagre vai te acontecer. Querendo o diabo, querendo o teu inimigo ou não, o meu Jesus vai dar na tua vida e algo vai ter que acontecer. Fica de pé em nome de Jesus. Wagner, Paris, amém. Quantos creu nessa mensagem? Por mais que você não está entendendo agora, fica onde Deus te colocou. Não sai da posição que Deus te colocou.
Se você não está entendendo o trabalhar de Deus, está difícil, fica na posição que Deus te colocou. Não sai, não arreda o teu pé, porque vai chegar uma hora que o meu Jesus vai sentar com você e vai dizer assim: vem aqui, vou eu te explicar tudo, porque eu permiti aquela luta, aquela prova, vou te explicar tudinho. Calma, te aquieta no teu lugar. Aonde estão as pessoas aqui que ainda não aceitaram Jesus? Levanta a mão. Ou os que estão distanciados dos caminhos do Senhor. Vem cá reconciliar você de amarelo. Aonde tem mais alguém distanciado dos caminhos de Jesus? Levanta a mão rapidinho. Está chegando o final do ano, irmão. Melhor coisa que nós temos é correr para os pés de Jesus. Não porque é final de ano, mas é porque o diabo não está alisando meio com de gente aí, entendeu? Sem Deus está impossível, com Deus está difícil, mas Deus dá vitória. Traz ele aqui na frente. Aonde tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Fale assim com a sua mão. Aleluia. Aonde tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem cá na frente. Rapidinho que o relógio está passando.